A paz de Cristo a todos, meus irmãos. Vamos aqui fazer mais uma leitura bíblica em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 33. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Assim como Cristo morreu por nós, por cada um de nós. Chegou aqui na terra, Cristo, Deus, revelado na carne, veio à terra para se entregar por amor a nós. E não há amor maior que esse. E como é que nós retribuímos esse amor? É amando a nós mesmos, amando uns aos outros, como a nós mesmos. Ajudando quem precisa de ajuda, quem realmente necessita, de ajuda, que está passando por dificuldades, aflições. Então Deus quer isso de nós, assim que nós temos que demonstrar esse amor que Ele tem por nós, ao nosso semelhante, a quem está passando por necessidade, por fome, o órfão, a viúva. Amar o próximo, como Cristo nos amou primeiro. Amém? E você não desista, nunca desista. Continue lutando contra o pecado, contra os desejos carnais da carne, desejos impuros, a luxúria, a soberba da vida. Abandone o pecado, aquilo que mais te faz pecar. Porque a vida é um teste, é passageira. E o que fazemos na vida vai ecoar na eternidade. Amém? Então nunca desista, porque Jesus venceu o mundo. E quem creia em Jesus, no seu sacrifício, e se você crer, continue lutando, não pare, porque Jesus venceu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e despojou todos os principados e potestades desse reino maligno. Então não é os demônios que tem que ter, que não é nós que temos que ter medo dos demônios, mas é os demônios que têm que ter medo de nós. Porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos e o nome de Jesus tem poder, nunca desistamos. Amém? Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, e nada está escondido, até o dizê-las é vergonhoso.
Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, loucos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Então, meus irmãos, temos que usar o nosso tempo, o tempo que nos resta, para plantar sementes, pregar o Evangelho. Este ano é ano de plantar sementes. É a hora, é a lei da, é tempo de semear, de pregar, espalhar a palavra do Evangelho. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso papel, nosso dever, o dever da igreja, que é o quê? Levar a verdade, que é Cristo, para as pessoas que estão perdidas, estão afogadas nos seus desejos carnais, impuros, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos. Então temos que pregar a verdade para essas pessoas, e a verdade é Cristo, que é Deus revelado na carne. Esse é o papel da igreja, meus irmãos. Amém? Vamos continuar. Parei no versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A Escritura, ela não proíbe que você beba vinho, mas que você beba dentro de um certo limite, porque a liberdade sem responsabilidade não é liberdade. Então você tem que ter domínio próprio de si. Beber vinho com moderação. A Bíblia diz, ela não proíbe você beber vinho, mas proíbe você se embriagar com vinho. Por quê? Porque no qual há devassidão. Amém? Então, controle-se. Controle. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, da palavra. Amém? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Cristo é a cabeça, o Salvador, o Redentor, o nosso Senhor, nosso Rei. E a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, ela aprende e extrai da verdade que é Cristo. Cristo é o caminho que leva para a igreja para a salvação. A verdade que a igreja deve levar para as pessoas que são ímpias, que vivem na prática do pecado. E Cristo é a vida, e quem nele crê terá a vida eterna e irá adentrar no reino do Pai e saberá os mistérios, e o Pai mostrará
os segredos do seu reino. Amém? Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Então, mulheres devem ser submissas ao seu marido, não no sentido de ser escrava do marido, não. E você sempre a mulher deve ser submissa ao marido no sentido de apoiá-lo em todas as dificuldades, nos afazeres domésticos de casa, ajudar a cuidar dos filhos, dos negócios, né, trabalho, tudo mais. Isso se o marido realmente ele for um homem virtuoso, que tem caráter, valores, que luta para manter a família de pé, que realmente é um cara que é provedor, que faz de tudo pela família. A mulher deve ser submissa ao homem, a esse homem. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então os maridos têm que amar as suas mulheres a ponto de dar a sua vida pela mulher, pela família, pelos seus filhos. Porque Cristo deu a sua vida por nós. Ainda, mesmo sendo pecadores, merecedores da condenação. E Cristo, pela sua graça e misericórdia, pela graça e misericórdia do Pai e do Filho, é que ainda não fomos consumidos, ainda estamos aqui. É pela graça dele. Amém, irmãos? E a igreja, ela deve se reunir para revelar, para mostrar a verdade, o caminho, a vida, que é Cristo. E muitos aí, tem pessoas que dizem que pregam que a igreja não deve se reunir entre irmãos é pecado. Não, não é. A igreja deve sim se reunir, congregar, porque a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja ela não pode ser uma pessoa, não pode ser sozinha, não pode ser igreja sozinha. Mas a igreja é a reunião desse corpo, é o corpo de Cristo. Amém? Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. E assim a igreja deve reverenciar o nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso Deus, nosso Senhor, a nossa luz. Como? Porque Ele é o cabeça. E um corpo, os membros do corpo, somos eu, você e todos os eleitos espalhados pelo mundo que compõem este corpo, que é a igreja. E o corpo obedece à cabeça, que é Cristo.
Deus encarnado. Então, irmãos, creia em Cristo, corra para Ele, abandone as superstições, as doutrinas heréticas que andam aí pregando, dizendo que a igreja não pode se reunir, que congregar entre irmãos é pecado. Saia disso. Quem está pregando isso é um mentiroso. É inimigo da sã doutrina, da verdade. Então, irmãos, se firme na verdade. Nunca desista do caminho de Cristo. Creia que Ele ressuscitou dentre os mortos e no seu sacrifício, que foi eficaz, porque Ele nos salvou. É o nosso Salvador. Siga as ordens dEle. Siga a Cristo. Continue firme. Amém? Fique com Deus e até a próxima.